fé tirado do Velho Testamento. Seja onde você estiver, aonde você estiver, e seja o que você estiver passando, luta, angústia, aflição, que você pensar que já está tudo acabado na tua vida, que não tem mais solução, que não tem mais caminho, que não tem saída para você. Mas lembra que no passado os profetas, os homens de Deus passaram por momentos difíceis, e que nem tudo que foi possível foi colocado na Bíblia, mas passaram pelo fogo, passaram pelas águas, e não negou o nome de Deus. Por isso, seja o que estiver acontecendo na tua vida, não para, não desiste, e lembre-se de uma coisa, que o Senhor está pertinho de você. E lembramos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Porque pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Porque pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de mortos ainda fala. Pela fé também Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, irmão, que Ele existe. Porque pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou uma arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber com herança, e saiu sem saber para onde ir. Pela fé habitou na terra da promessa, como também em terra alheia, morando em cabana com Isaac e Jacó, herderam com ele da mesma promessa, porque esperavam uma cidade que tem fundamento, na qual o artifício é Deus e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tem o dito prometido, pelo qual também deu e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e a areia inumerável como a praia do mar. Todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo e abraçando, e confessaram que era estrangeiro e peregrinos naquela terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam a pátria, e na verdade se lembrassem daquela onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial,
pelo que também Deus se não envergonha deles de chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Creia, irmão, que Deus já te preparou uma cidade, aonde o teu choro, aonde as tuas lágrimas, até mesmo a depressão, não entrará naquele lugar. Um lugar onde vai ser alegria, gozo eternamente. É nessa comunhão em que estamos aqui, essa mesma comunhão, esse mesmo anjo que já passeia entre nós, ele tocará na tua alma, ele tocará no íntimo do teu ser, e a sua tristeza, a sua angústia, hoje eu começo a te libertar. Até mesmo se dizendo entre si que ninguém te entende e que ninguém te compreende, digo eu para você: eu te entendo, eu te compreendo, porque eu te amo. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, assim que ele recebeu as promessas, ofereceu seu unigênito filho, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para que até os mortos a ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó, Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos José, e adorou encostado à ponta de seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como o vento invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expiação do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como em terra seca, porque intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não recebeu com os incrédulos, acolhendo paz aos espias. E que mais direi, irmãos? Contar-me-ia, indo contando de Gideão, de Baraque e de Sansão, de Jefité e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram essas forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida aos exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem
uma melhor, a melhor ressurreição. E outros não. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeiras de prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de ovelhas, de peles de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus uma coisa melhor ao nosso respeito, para que Ele, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Creia, irmão, creia, irmãos, e que você, ouvindo esses versos, ouvindo essas palavras, o Senhor já tocou na tua alma. A tua vida já mudou por uma melhor. A tua vida já não vai ser como antes. O choro que você chorava de tristeza, você vai chorar de alegria. A sua angústia em contentamento, e as tuas lágrimas de bênção sobre a sua casa. E lembrando dessas promessas, lembrando dessa passagem, também lembramos de uma obra em que Deus fez há muito tempo atrás, numa família que Deus o constituiu na terra. E a bênção de Deus, tanto material quanto espiritual, pousou sobre aquela casa, e que nada faltava, carros, casas, dinheiro no banco, uma vida boa. Mas um dia, por promessa de Deus, numa palavra santa dentro da congregação, o Senhor disse que ia nos provar e que tudo que nós tínhamos Ele iria nos arrancar. E ao passar dos meses, papai tinha um bom emprego, tínhamos uma boa casa, tínhamos carros, casas, mas por promessa de Deus, aprovado, e que se nós amava a Deus somente na bonança, e que se na prova, na pobreza, nós também iria louvar o Senhor, e o Senhor nos provou. E tudo que tínhamos, o Senhor começou a nos arrancar, começou a arrancar os carros. Papai perdeu o trabalho, e as coisas foram ficando difíceis para nós. E o papai batia de um lado, as portas não se abriam, do outro também não. Mas ainda tínhamos uma reserva no banco, mas por permissão de Deus, tudo foi se acabando. E um dia, dentro da minha casa, meu pai olhando pelas mobílias, sobrava na cama, sobrava no chão, e papai começou a se dispor de tudo aquilo que sobrava. E vendo que não tinha mais nada, sobrou somente a nossa casa e poucos móveis. E papai, devendo bastante, ele teve que vender a nossa casa. Fomos morar numa casa de aluguel muito simples, um sobrado muito humilde. E sobrando dentro da nossa casa uma mesa simples pequena, com 5 banquinhos de madeira, mas ali nós dava a glória a Deus. E passados os seus dias, nós buscando uma palavra, e Deus disse que a prova só estava começando. E me lembro como hoje, irmãos, daquela casa humilde, que papai conseguiu pagar só os 2 meses de aluguel. Ao 3º, ao 4º mês em diante, papai não conseguiu pagar mais, mas dentro daquela casa, que sobrou somente aquela mesa pequena, aqueles 5 banquinhos de madeira, cama não tínhamos mais, era um colchãozinho fino no chão, frio, não tínhamos mais geladeira, não tínhamos mais fogão. O nosso fogão era um fogãozinho pequeno de 2 bocas, um botijão pequeno.
Bebíamos água quente e ao passar-se dos dias, a nossa água foi cortada e a nossa luz também foi cortada. E a prova começou a aumentar na nossa vida. Mas o mais importante é que a glória, que o fervor e que a virtude que já está nos tomando, que já está nos envolvendo, que o poder de Deus não faltou na nossa alma. Por isso não para de dar glória a Deus. Seja o que você estiver passando, na maior dificuldade da tua vida, não para de dar glória. Não negue o meu nome, seja fiel à minha palavra, porque eu vou ser fiel na tua vida, e tudo que eu te prometi, eu vou te conceder. Seja fiel, eu te amo, eu te amo. É nessa mesma prova, irmãos, perdemos tudo. Eu um dia dentro da minha casa, papai foi buscar uma palavra, era músico, tocava trombone na congregação. E aquele dia ele não levou seu instrumento, sentou no último banco. E na hora da palavra, o Senhor mandou uma palavra maravilhosa. E já no final da mesma, o Senhor disse essas palavras: meu servo, você que veio buscar a palavra a respeito da sua situação, diz Deus, a prova não vai parar, mas ela vai aumentar 7 vezes mais. Irmãos, a água cortada, a luz cortada, não tinha mais solução. O nosso alimento era uma garrafa de 2 litros e 5 copos americanos em volta da mesa. Eu, papai, mamãe, minha irmã, meu irmãozinho, nós dobrávamos o joelho e dávamos glória a Deus, e a virtude nos tomava, a linguagem manifestava nossos lábios. E me lembro, irmãos, que naquela mesma semana, a minha irmã, ela atravessando o corredor da nossa casa, ela veio a cair, e papai pegando ela perdeu todas as suas forças. Aos dias que veio pela frente, ela não se alimentava, porque não tinha alimento, e foi piorando a sua situação. E papai, vendo que não tinha jeito, levou ela para o posto de saúde, e do posto para a medicina. E o médico que nos atendeu disse: homem, você traz o morto para nós ressuscitar. E papai disse: por que, doutor? E disse: olha, tua filha está com leucemia crônica no sangue, ela tem 7 dias de vida. Mas Deus tinha feito uma promessa na nossa casa, e que nenhum de nós morreríamos enquanto não chegasse o tempo determinado por Deus, e que papai teria o prazer de ver todos nós dentro da congregação. E papai, pegando a minha irmãzinha sem força, levou para dentro da nossa casa. A sua coberta era um lençol muito humilde, um colchãozinho no chão gelado, nós sem alimento, bebendo água. Mas dentro daquela casa o morto ressuscitou, o paralítico andou, o canceroso foi liberto, e muitos milagres Deus fez. E passando a segunda-feira, papai olhando para sua mamãe, e que é muito longe, já não tinha mais contato, e uma grande saudade bateu na tua alma. Mas ele nada pôde fazer uma ligação, escreveu uma carta, porque já não tinha força mais para caminhar, querendo entregar o seu cargo, o seu ministério de músico. Ele, naquele dia de segunda-feira, já não tinha mais o almoço, não tínhamos mais a janta. Papai se envergonhou de pedir água para a vizinha, e olhando para sua mão esquerda, ele viu a sua aliança, e pegou o seu par de aliança da mamãe e a dele. E naquela tarde ele vendeu o seu par de aliança e comprou alimento para nós se alimentar. Mas dou graças a Deus, irmãos, e porque a prova foi tão grande, que o alimento também veio acabar. A minha irmã com leucemia crônica no sangue, a nossa luz cortada, a nossa água cortada. E papai com o nome sujo no Serasa, no SPC, não podia comprar, não podia vender. E a 50 metros da nossa casa tinha um supermercado, e papai fez várias compras naquele supermercado, mas ele não conseguiu pagar. Acima do supermercado, a 100 metros, ficava uma farmácia, e papai também fez várias compras naquela farmácia, e também não conseguiu pagar.
E no dia de terça-feira, o dono daquele supermercado bateu palma na porta da nossa casa. E meu pai foi atender. E ele jurou meu pai de alguma coisa. E disse que se meu pai não pagasse ele, algo poderia acontecer. E meu pai entrou numa aflição muito grande. Mas naquele dia de terça-feira à noite nós fomos congregar. E naquele dia tinha vários irmãos do ministério, vários anciões. E no momento da testemunhança, ao término da mesma, o nome do meu pai foi mencionado. Ele ficou preocupado, eles vão ficar sem liberdade. Mas ele chegou até o púlpito, até lá na frente. Ele foi levantado e carregado de orquestra. A prova começou a aumentar dentro da nossa casa. No dia de quarta-feira também tinha culto. Os mesmos irmãos do ministério estavam presentes naquele dia de culto. E o nome da minha mamãe também foi mencionado. Ela foi levantada para a obra da piedade. Me lembro como hoje, quantas vezes a minha mãe ia nas reuniões do ministério. Ela apresentava as causas dos necessitados. E juntamente com as tuas companheiras, ela chegava dentro da nossa casa com dinheiro, orava a Deus e dizia isso que ia para o irmão José, para o irmão Pedro, para a irmã Maria. E nós bebendo água dentro da nossa casa. Mas não faltava o glória, não faltava o aleluia. O mais importante, irmãos, é que a fé não faltou do nosso coração. A esperança é que Deus ia aparecer por um caminho. Irmãos, eu me lembro como hoje, amanhecendo a quinta-feira, já próximos os dias que o médico condenou a minha irmã à morte, o dono da casa também bateu porta da nossa casa, bateu palma na porta da nossa casa e disse para o meu pai: olha, seu Ezequiel, eu vou dar até o final de semana para o senhor me pagar o aluguel, porque se o senhor não me pagar o aluguel, eu vou te despejar. Irmãos, minha irmã desenganada, mas para ser despejado, meu pai jurado de morte, não podia comprar, não podia vender. Mas naquele dia meu pai buscou uma palavra e Deus mandou 23 de salmo. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Eu vou mandar um anjo na tua casa, é um grande milagre, eu vou fazer. E por esse milagre muitas almas eu vou converter. A fé entrará na casa de muitos. E por onde você passar, e quem ouvir esse testemunho, ouvir esse milagre, eu também vou libertar. E meu pai veio para nossa casa feliz e contente. E chegando dentro da nossa casa, ele nos contou aquela palavra. E Deus tomava nós na virtude. E amanhecendo na sexta-feira, estava eu brincando na calçada. E quando chegou na hora do almoço, a nossa vizinha, por nome de Maria, chamou a minha mãe pelo muro, entregou um maço de almeirão. A minha mãe, com lágrima nos olhos, disse: mulher, você sabe que a minha luz está cortada, a minha água está cortada. Bate no liquidificador esse maço de almeirão com água gelada e passa para mim pelo muro. Eu me lembro que o nosso almoço na sexta-feira foi suco de almeirão e nós deu glória a Deus. Mas quando se aproximou 14 horas da tarde, eu estava brincando na calçada. Eu passou um correio e me entregou uma correspondência. E eu subi as escadas correndo. E meu pai estava sentado no banquinho chorando e dizendo: Deus, por que tanta prova, por que tanta luta? Eu nunca neguei o teu nome. Eu tenho um ministério para zelar. O meu nome está sujo, eu não posso comprar, não posso vender. O que vai ser de mim? E quando entreguei aquela correspondência, ele abriu. Estava escrito o seu nome: Senhor Ezequiel, comparecer na agência do Banco do Brasil em 24 horas. Irmãos, o meu pai ficou preocupado, mas ele seguiu até aquela agência. E quando chegou, apresentou a carta para o gerente se levantou da sua cadeira, mandou meu pai seguir até o segundo andar. E quando ele mandou meu pai sentar, ele disse assim: é o senhor que é o doutor Ezequiel. Meu pai não estava entendendo nada, mas era um começo de uma grande obra, um começo de um grande milagre. Como hoje para você que está ouvindo essa fita e que está presenciando essa gravação, sem nada premeditado, mas um começo de um grande milagre na tua vida. Creia que tem anjo entre nós. E meu pai, sem nada entender,
Disse: por que, doutor? Nunca ninguém me chamou de doutor. E o gerente disse: olha, doutor Ezequiel, nós não sabemos o que está acontecendo, mas foi enviado na tua conta uma quantia de 500 milhões de cruzeiro. Nós não sabemos quem mandou, mas está escrito assim: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Anta Jesus. Irmãos, o papai saiu daquela agência do banco, pulando, salteando e dando glória a Deus. Mas ele esqueceu da palavra que Deus tinha mandado há poucos dias, que enviaria um anjo e que Deus seria o nosso pastor. E quando chegou dentro de casa, ele colocou aqueles maços de dinheiro em cima da mesa. Eu pulava, eu dava glória a Deus, manifestava a promessa, quem era selado com a promessa. Irmãos, oramos a Deus, e a primeira coisa que papai fez foi pegar um caderno, uma caneta, e começou a fazer uma conta. E só tenho que pagar o supermercado, a farmácia, o Serasa, o SPC, e colocou embaixo: o que sobrar, nós viveremos o resto. E repartiu toda aquela quantia de dinheiro nos seus bolsos e saiu pela cidade. O supermercado ficava próximo à nossa casa. E quando meu pai cumprimentou o dono do supermercado, ele se assustou. E meu pai, com lágrimas nos olhos, disse: olha, Deus me preparou um dinheiro, eu estou te devendo, e hoje eu vim saldar minha dívida. Ele olhou para meu pai e disse: Sr. Ezequiel, o senhor deve estar ficando louco, ou alguma coisa está acontecendo com o senhor. Mas hoje era mais ou menos 9 horas da manhã. Parou na porta desse supermercado um carro que eu nunca vi. E desceu um moço muito vistoso, muito bonito, me cumprimentou e disse assim: olha, quanto que o senhor Ezequiel deve nesse supermercado? Ele deve tanto, eu vim pagar a dívida dele. E fez uma despesa para você, eu só ainda não entreguei, porque os moços estão fazendo entrega. Assim que chegarem, eu vou entregar a despesa para o senhor. Mas ele disse que se o senhor passasse por aqui, era para falar que Deus é o nosso pastor e que nada nos faltará. E meu pai, sem nada entender, despediu daquele homem. A farmácia ficava a 50 metros. E meu pai, chegando naquela farmácia, cumprimentou o Sr. Antônio. E pela mesma forma, o Sr. Antônio disse: Sr. Ezequiel, era mais ou menos 10 horas da manhã. Parou um carro aqui na porta, me cumprimentou e pagou a sua dívida. E disse que se você passasse por aqui, era para mim falar que Deus é o vosso pastor e que nada vos faltará. Você está crendo nisso, irmãos? Que Deus é o vosso pastor, que até hoje não faltou a luta, não faltou a prova, não faltou a calúnia, não faltou o choro na tua vida, mas não vai faltar a libertação para a tua alma, não vai faltar alegria para te abraçar, não vai faltar anjo para andar junto com você. Mesmo que muitos te caluniam, é que o mundo te abandona, é que você se sente sozinho. Eu estou junto de você. Não vai faltar a minha presença, não vai faltar a minha virtude, e não vai faltar o meu poder. Creia, irmãos. É que através desse testemunho eu já estou virando o teu cativeiro. Irmãos, e não parou por aí. Papai conseguiu até o centro da cidade, entrou no escritório do SPC do Serasa que ficava junto, cumprimentou a moça que ficava na recepção e passou seus dados e disse: eu estou devendo aqui, eu tenho débito aqui e hoje eu vim pagar para poder limpar o meu nome. E ela pegou os dados do meu papai, olhou bem para ele e disse: o senhor não mandou nenhum filho, nenhum parente aqui pagar? Ele disse: não mandei. Mas por que está acontecendo? Ele disse: olha, está constando aqui que a sua dívida foi paga hoje às 10h30 da manhã. Papai chorando, irmão, sem nada entender. Mas quando ele descia pelas escadas, o Senhor tocou na tua alma e falou no seu coração: meu servo, eu não falei que enviaria um anjo passar na tua casa, eu não mandei uma palavra, é que dizia que eu sou teu pastor, é que nada nos faltaria. A minha promessa está se cumprindo, a minha palavra está se cumprindo. E Deus começou a tomar papai, descer daquelas escadas, irmão. E quando chegou dentro da nossa casa, ele lembrou que ainda ia ser despejado naquele sábado. Já era tardezinha, ele chegou até a casa do Sr. Antônio, e quando cumpriu
cumprimentou o seu Antônio. Ele já começou a dizer: ó, seu Antônio, o senhor fez uma obra hoje na minha vida. Passou um anjo, pagou o supermercado. Passou um anjo, pagou a farmácia para mim, limpou o meu nome. E hoje também Deus me preparou. Eu vim pagar os meus aluguéis. Ele disse: olha, seu Ezequiel, olha, antes de você acabar de contar tudo isso que Deus fez, esse mesmo carro e que esse anjo eu não sei, mas esse mesmo moço, esse mesmo homem, ele passou pela manhã aqui nessa casa, ele saldou seus aluguéis, ele mandou fazer uma reforma geral na casa. Ele disse assim: que Deus é o vosso pastor.